Começou já a gravação? Sim, acabou de começar a gravação, né? Então, boa noite a todos. Esse é o mini curso apresentado pelo professor Alexandre Geraldo Faria e a estudante Natália da Silva Brito, com o tema Interdisciplinaridade e Contextualização na Perspectiva Freiriana, Contribuições para o Ensino de Química. Natália, agora a apresentação é com você, tá? Boa noite a todos, pessoal. Todos estão me ouvindo? Eu sou a Natália, né? Eu sou acadêmica do curso de licenciatura em Química. Estou no 8º semestre, né? Estou na reta final do curso. E esse semestre eu comecei a desenvolver o meu projeto de TCC, né? Na área de ensino. E o meu professor orientador, o Alex, né? Como a maioria conhece, está me orientando. E eu trouxe uma abordagem sobre interdisciplinaridade e contextualização na perspectiva freiriana e suas contribuições para o ensino de química. Então, vamos começar a apresentação. Primeiramente, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o meu referencial teórico, né? Como o próprio título do minicurso já diz, ele é o Paulo Freire, que foi escolhido. Ele é meu referencial pedagógico, né? Então, eu me embaso nas perspectivas que ele tem, né, sobre o ensino para poder desenvolver o meu trabalho, o meu projeto. Então, o Paulo Freire possui várias obras, né, como Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Libertação, ele fala também de ação cultural, então ele possui várias obras. Porém, a que foi escolhida, no meu caso, foi a Pedagogia do Oprimido, né, pois ela se caracteriza melhor com a abordagem que eu vou ter, né, que eu vou trazer para vocês. Aqui, eu trouxe alguns trabalhos investigados, né, inclusive esses trabalhos investigados no qual eu cito, eles estão disponíveis nas referências. Mas por que eu procurei enfatizá-los desde o início da apresentação? Paulo Freire, ele tem uma influência muito grande, né, na questão do ensino. Então, todos esses artigos que eu trouxe, esses 4 artigos que eu trouxe, eles vão se tratar de outros referenciais, né, de outros pensadores da educação, porém, todos eles estão baseados nessas perspectivas freirianas, ou seja, eu vou fazer uma comparação com esses referenciais embasado na perspectiva de Paulo Freire, para a gente conseguir associar, né, perceber o que tem em comum. Então, o primeiro artigo investigado é a problematização e a contextualização no ensino das ciências acerca das ideias de Paulo Freire e Gerard Fourré. Então, esse artigo ele traz essa comparação, serviu muito para mim, me ajudou muito esse artigo, porque ele deixou bem pontuado, né? Enfatizou bem as características de ambos. O segundo é a contextualização no ensino de química, ideias e proposições de um grupo de professores. Isso aqui é uma dissertação, né, feita na UFMS de Campo Grande, aqui pelo professor Erivanildo. E a proposta dele é muito bacana também, por isso que eu trouxe para o meu trabalho, porque ele junta várias ideias de vários pensadores para dar uma definição, né, uma definição de contextualização. O terceiro é um modelo para o trabalho interdisciplinar, que é baseado em Fourré, desenvolvido uma dissertação na Universidade Federal, né, em Campo Grande também, pelo professor Paulo. E, por último, a contextualização na abordagem temática freiriana, no ensino de ciências por investigação. Então, esses 4 trabalhos, eles serviram como um norte para mim aprofundar as minhas pesquisas de acordo com Paulo Freire. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a epistemologia do meu referencial, né, que, de maneira ampla, geral, nós podemos definir que o que Paulo Freire prega em sua proposta pedagógica é a reflexão acerca que ela seja transformadora da realidade, né? Então, essa prática precisa gerar reflexão para que os indivíduos, os alunos, consigam
transformar aquele meio em que eles vivem, né? Aquela realidade, de acordo com as suas experiências, com o que é vivenciado. Sempre importante enfatizar isso, de acordo com a realidade de cada região, de cada indivíduo. Então, precisa sempre ocorrer essa transformação, né? Essa modificação. Aqui eu trago alguns princípios freirianos que são bem fundamentais na perspectiva dele, né? O primeiro é a valorização da cultura. Então, em tudo que você for ler sobre Paulo Freire, a palavra cultura vai estar lá. Isso eu posso garantir. Ele fala muito, muito sobre a valorização da cultura. Então, por isso é um princípio que eu enfatizei. Então, essa valorização precisa ser altamente considerada, precisa ser realmente considerada para que a abordagem utilizada para a construção do conhecimento tenha uma validação para aquela sociedade, para aquele meio, né? Outro princípio é das memórias e valores, ou seja, quando nós falamos das memórias e valores, nós consideramos o próprio indivíduo. Então, o Paulo Freire fala muito disso também, né? Nós devemos considerar a realidade, mas também devemos considerar o indivíduo, porque cada um tem as suas memórias, os seus valores, né? Então, é outro princípio bem característico, não só ver como um todo, né, como uma realidade, mas também olhar o indivíduo, considerar o indivíduo que ali está inserido. Dos saberes do educando, né, que é aquilo que o aluno já sabe, independente se isso for um conhecimento científico ou não, né, a gente precisa considerar de maneira ampla. Às vezes o que ele sabe nem é tão certo quando nós vamos definir cientificamente, mas aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem em mente, precisa ser considerado para que a construção do conhecimento seja adequada e seja validada de maneira coerente. E o último princípio, não menos importante, é quando ele diz que somos seres inacabados, né? Ou seja, somos seres, indivíduos que estão em constante transformação. E isso é uma associação bem importante que, como Paulo Freire, ele já está há bastante tempo discutindo, né, as questões educacionais, a sua visão. E quando ele fala de seres inacabados, nós podemos utilizar o próprio exemplo do minicurso, porque eu vou trazer abordagens de referenciais que são mais atuais quando comparados a Paulo Freire, né? E quando nós analisamos as concepções, os métodos, nós vemos que ocorreu uma transformação naquele conhecimento, porque eles usam muito, eles têm muito embasado em Paulo Freire, porém, evoluindo, criando conceitos, adaptando, tendo novos pensamentos. Então, quando o Paulo Freire fala de seres inacabados, é exatamente isso, quando nós estamos em constante transformação, principalmente do conhecimento, com o intuito de aprimorá-lo. Outro tópico bastante importante é a dialogicidade, né? O diálogo. Para Paulo Freire, é a essência da educação como prática da liberdade. Então, nessa perspectiva, na perspectiva freiriana, o conhecimento é construído em 3 tópicos. Primeiro, é a investigação, ou seja, nós devemos pesquisar, procurar. Quando ele fala de conhecermos os indivíduos, conhecer os valores, os saberes, tudo isso já faz parte de uma investigação, porque nós estamos investigando para conhecer aquela realidade, conhecer aqueles indivíduos, para poder, de acordo, ir construindo o conhecimento. O segundo tópico que ele fala é sobre a coletividade, né? Então, para Paulo Freire, ele descarta completamente aquela ideia tradicional. Na verdade, ele vem rompendo completamente essa ideia do ensino tradicional, né? Do ensino bancário, onde só o professor tem o poder da fala, né? Então, quando ele fala de coletividade, ele dá ênfase à relação que tem que existir entre o professor e o aluno, e também entre os alunos, ou seja, precisa promover um ambiente democrático, né? E exatamente um ambiente democrático nasce do diálogo, para que a liberdade
possa ocorrer, né? Então, a gente precisa ter esse ambiente democrático para conseguir libertar as nossas amarras, as nossas ideias e poder dialogar, não só com o professor, mas também com os alunos acerca do que eles sabem. Muito importante ressaltar que quando o professor dá a abertura, né, de se comunicar com os seus alunos, ele tem a possibilidade de aprender tanto quanto os alunos aprendem com ele, né? Isso é muito interessante e muito importante. E, por último, o pensamento crítico, né? Ou seja, o sujeito, o indivíduo, os alunos conseguirem refletirem de maneira atuante em determinada abordagem, em determinado assunto. Então, Freire traz aqui que o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. Então, o pensamento crítico que Paulo Freire traz é exatamente essa tomada de consciência. E olha que interessante, eu vou utilizar um exemplo não falando da tomada de consciência com o pensamento social, com o pensamento amplo. Quando nós nos tornamos seres conscientes, é quando nós conseguimos compreender que, por exemplo, alguma atitude nossa pode estar errada ou certa, e a partir desse entendimento, nós conseguimos transformar o nosso comportamento. Então, nós podemos fazer essa associação de conscientização com o nosso próprio eu, antes de associá-lo à transformação social, porque funciona dessa mesma forma. Então, nós compreendemos, né, o que nós tornamos seres cientes daquilo que está sendo abordado, daquilo que está sendo dito, refletimos acerca daquilo, pontuamos o que pode estar certo, o que pode estar errado, e a partir dessas ideias, nós conseguimos transformar a realidade. Aqui um outro tópico, ele fala do diálogo, né, que o diálogo começa na busca de um conteúdo programático. Então, quando o professor começa a dialogar em sala de aula, começa a conhecer os seus alunos, a sua realidade, automaticamente ele já está buscando uma forma para se trabalhar esse conteúdo programático. Porque o conteúdo programático é nada mais, nada menos que os conteúdos específicos, né? Que tem nos mais variadas disciplinas, não só em química. Então, quando ele começa a dialogar e ver a realidade, ver os conhecimentos que aqueles alunos têm sobre determinado tema, ele já começa a pensar em como ele pode abordar esse conteúdo programático, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. Metodologia crítica na perspectiva freiriana. Bom, antes de iniciar, eu vou ressaltar algo que eu acho bem importante. Quando nós falamos de uma metodologia crítica na perspectiva freiriana, que é o que nós vamos ver agora, esse método, né, essas definições, elas não foram definidas por Paulo Freire, e sim na perspectiva dele. Inclusive, o referencial responsável por trabalhar os temas geradores e esses métodos é conhecido como Delisoikov, né? Então, ele foi um aluno de Paulo Freire, né? Ele foi um aluno orientando de Paulo Freire, e a partir dessas perspectivas que Paulo Freire apresentou, que a gente já viu anteriormente, que é sobre a investigação, a coletividade, a criticidade, ele propôs essas definições e esses métodos. Porém, por exemplo, quando a gente fala de temas geradores, isso são temas que a gente seleciona justamente quando a gente começa o processo de investigação, né? Por quê? A gente vai selecionar um tema, ele realmente vai funcionar como um tema gerador quando ele é carregado de conteúdos políticos e sociais com significados concretos para a vida daqueles indivíduos que está ali. Então, esse tema não pode se resumir à compreensão do conteúdo programático, do conteúdo específico, mas, além disso,
compreender também o que é estudado pode interferir na sociedade, tanto no meio social quanto no meio político. Então, Delis Oikov propõe etapas, né? Propõe um método com etapas, e ele denomina, né? Ele propõe um nome para essas etapas, mas elas são basicamente o que a gente já viu anteriormente, quando a gente fala de investigação, de problematização, de investigação, de diálogo, de criticidade. Então, na etapa 1, que é a etapa da investigação temática, é onde começa o diálogo entre o professor e o aluno, das palavras, dos temas que são relevantes na vida daqueles alunos, naquele universo em que ele estuda, né? Naquela região, por exemplo, o que está acontecendo naquela realidade. Então, tudo isso é considerado na etapa da investigação, é o que o professor busca, né? A partir do diálogo com os alunos. Na etapa 2, na etapa de tematização, também definida como codificação, é o momento da tomada de consciência, né? Então, é a hora que os alunos vão olhar para aquela problemática, para aquela abordagem e falar, puxa, é verdade, isso pode gerar isso de ruim, ou pode favorecer isso de bom para a sociedade, que legal. Então, é aquele momento em que eles tomam consciência daquela abordagem, daquele tema, daquele assunto. E também dos significados sociais, porque daí vai ser onde eles vão começar a questionar, né? A questionar sobre essa abordagem. E a etapa 3, que é a etapa de problematização, também definida como descodificação, é a etapa em que o professor vai desafiar os alunos, né? Então, é onde os alunos vão sair daquele posicionamento neutro, vai tomar uma postura conscientizada, e a partir dessa postura conscientizada, eles podem começar a propor uma ideia de transformação, né? Então, eles começam a manifestar essa ideia de como eles podem intervir na sociedade, levantar outras problemáticas que às vezes podem estar ali, mas não foi abordada inicialmente, justamente porque eles tomam consciência, né? Eles passam a refletir acerca do assunto. Então, através de seleção de temas e palavras geradoras, realizamos a codificação e decodificação desses temas, buscando o seu significado social, ou seja, a consciência do vivido. Aqui, né, eu vou trazer as perspectivas freirianas para contextualização e interdisciplinaridade. Então, o meu foco do trabalho é justamente abordar esses dois termos, que inclusive são termos que são muito falados, né, na LDBEM, em vários documentos oficiais da educação. Então, a gente sempre vai ver, por isso que eu estou dando ênfase para eles, para a gente compreender de maneira mais ampla o que esses termos significam, como que esses termos podem ser utilizados na prática. Então, a visão de interdisciplinaridade para Paulo Freire, ele já traz a ideia associada no tema gerador, né? Quando Delis Oikov fala de tema gerador. Por quê? Ela está associada à ideia de interdisciplinaridade porque ela tem como princípio metodológico a promoção de uma aprendizagem global, né? Ou seja, uma aprendizagem ampliada. Então, quando nós selecionamos um tema para abordar um determinado assunto, dificilmente a abordagem vai se restringir somente a um conteúdo específico, porque esse tema vai vir acompanhado de questões sociais, questões políticas. Então, automaticamente, será necessário fazer abordagens em outras disciplinas, né, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais global. Então, essa é a definição de interdisciplinaridade na perspectiva freiriana. Já a definição de contextualização na perspectiva dele, nós consideramos um conhecimento significativo justamente que tem origem no cotidiano, né? Quando ocorre a tomada de consciência, da reflexão, daquela realidade, daquele contexto inserido, né? E importante ressaltar que esse conhecimento, que essa tomada de consciência que eles aprendido, eles têm que possuir uma dimensão de universalidade, que transcendam aquele cotidiano que será modificado. Ou seja, não pode ficar apenas restrito ali, né, naquela ideia. Então, eles abordam naquela ideia, mas quando a gente vê outras concepções em outros lugares, em outras ideias, isso vai se ampliar junto,
não vai ficar restrito somente numa ideia, né? Então, essa é a visão de contextualização na perspectiva de Freire. Aí nós temos uma rápida definição aqui, que ele define os dois termos como processo de reconstrução do conhecimento pelo sujeito, com base na compreensão integrada e totalizante de conhecimento em relação à realidade. Ou seja, aqui ele já fala totalizante, não pode ser restrita, não pode ser fragmentada, né? Tem que ser ampla, tem que ser universalizada. Agora, a gente já vai entrar em outro referencial. Vai ser uma citação bem objetiva, nós não vamos aprofundar porque não é esse o intuito, né? Mas isso vai servir como parâmetro para nós podermos fazer essa comparação. Quando eu comecei a apresentar inicialmente, eu mostrei os artigos para vocês, que foi investigado, né? E justamente um dos referenciais no qual eu investiguei, assisti apresentações de trabalhos, pesquisei bastante, é a epistemologia de Fourier. Eu trago esse referencial também, né, como referencial metodológico, porque na minha concepção de tudo que eu estudei, existe uma relação muito forte da visão da perspectiva freiriana para a perspectiva de Fourier. Então, de modo geral, quando a gente fala de Fourier, a gente aborda sobre a alfabetização científica e tecnológica. Então, aqui, nesse caso, a palavrinha tecnologia já aparece. Então, Fourier já é um referencial mais atual, né? Então, quando a gente fala nas perspectivas freirianas, normalmente é mais pautado em relação à transformação social. Aqui, ele já abre uma discussão para a questão da ciência e da tecnologia, né? Uma em contato com a outra. Um dos termos chaves, né, que o trabalho de Fourier apresenta é a ilha de racionalidade interdisciplinar, a IRI, né? Então, tudo que vocês forem pesquisar sobre Fourier, vai aparecer bastante esse termo, né? Porque é assim que ele vai definir, né, que ele vai constituir uma maneira de mediar a interdisciplinaridade, né? Como se media, como se articula a interdisciplinaridade no ensino de ciências. Então, para nós constituirmos uma ilha de racionalidade interdisciplinar, nós devemos primeiro considerar um problema complexo. Ou seja, o próprio nome já fala, um problema difícil de ser resolvido, ou seja, precisa de várias disciplinas, várias interações, várias discussões para que aquilo seja sintetizado, para que aquilo seja resolvido. Então, para nós constituirmos essa ilha de racionalidade, nós precisamos pensar num problema complexo, mas para pensar nesse problema complexo, nós precisamos dos produtores da ilha de racionalidade interdisciplinar, que somos nós, os mediadores, os professores, os educadores, né? Somos nós que vamos começar a produzir. Vocês podem ver que está em associação aqui com os consumidores, porque está extremamente relacionado. Os consumidores são os alunos, os discentes, aqueles que vão consumir, né, essa informação. Então, como em Paulo Freire, a gente vê que lá tem aquele momento de diálogo, né, entre o professor, o aluno, o que não é diferente aqui, com os produtores e com os consumidores, porque precisa dessa discussão, desse diálogo, e, inclusive, considerar o contexto, que deve ser considerado de maneira bem específica para onde está sendo abordado, para a temática que vai ser sugerida. E, para finalizar, um projeto a ser desenvolvido, né? Ou seja, uma síntese, né? Uma maneira de refutar o conhecimento que foi abordado. Então, aqui, basicamente, nós temos os passos, né, para nós constituirmos um problema complexo. Aqui eu tenho uma fala de Freire, né, que, como em Freire, a relação entre a realidade e seus valores estão articuladas com o propósito da ilha interdisciplinar de racionalidade. E é por isso que Fourier está presente nesse trabalho,
devido a essa relação, por ele considerar o contexto, a realidade, assim como Paulo Freire. Sobre o método, então eu vou falar também um pouquinho como ele utiliza um método para aplicar essa ilha da racionalidade interdisciplinar, né? Também não vou aprofundar muito, só para a gente compreender como funciona. Então, primeiramente, nós temos a fase clichê, que seria a investigação das representações. O que seria isso? Então, o professor vai propor algumas ideias, algumas imagens, que seja, ou alguma discussão, ou alguma abordagem, e isso vai ser definido como a fase clichê, porque ele, a partir do que ele vai propor, ele vai começar a investigar as representações e ver o que os alunos podem saber daquilo, o que eles entendem por aquilo, né? De uma maneira mais superficial, digamos assim. Então, essa fase clichê vai ser isso. Ele vai apresentar, né, imagens, propostas, para começar essa investigação, o que é bem parecido também com a proposta de Paulo Freire. O segundo método é a fase panorama espontâneo. Nessa etapa, nós vamos considerar não somente o que os alunos sabem, né, o que eles sabem, mas sim o que eles também precisam saber sobre isso, o que também é relevante ser abordado naquele determinado tema. Então, é a junção dos dois, da fase 1, que você investiga, né, o que é o que eles sabem, aí você já começa a abrir discussão para saber o que eles também precisam saber. No caso, o mediador, o professor, vai levantar temas relevantes que ele sabe que é interessante discutir de acordo com a temática que está sendo trabalhada. A terceira fase é a fase da abertura das caixas pretas, né? E nessa fase é onde começa a ajudar a obter o conhecimento que eles não sabem. Então, na fase panorama espontâneo, ele começa a levantar as questões que possivelmente os alunos não sabem, mas quando começa a fase da abertura da caixa preta, é onde o mediador, junto com os educandos, vai ajudar eles a compreender aquilo de fato que eles não sabem, né? De uma maneira mais ampla, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais coerente. E, por último, é a fase da síntese. Seria a materialização da ilha de racionalidade interdisciplinar. Ou seja, vai ser o resultado dos processos da abertura das caixas pretas. Então, a partir dessa abertura, o professor vai identificar os resultados, o que ele conseguiu extrair daqueles alunos, o que ele conseguiu alcançar de conhecimento sobre aquele determinado tema. Agora eu vou falar sobre a visão de contextualização e interdisciplinaridade baseada nas perspectivas de Fourier. Anteriormente eu trouxe de Freire, agora de Fourier. Novamente ressaltando que aqui está baseado na perspectiva. Então, quando eu falo essa primeira definição de interdisciplinaridade aqui, eu trago uma definição que o professor Paulo da UFMS aborda, porém, baseado nas perspectivas de Fourier. E ele trata a interdisciplinaridade como a mobilização de diferentes saberes para a solução de um problema complexo, né? Então, essa é a definição que o professor Paulo traz acerca da perspectiva de Fourier. E a contextualização, ele fala que ela já está presente desde quando a gente começa a trabalhar as ilhas de racionalidade interdisciplinar. Como a gente viu anteriormente, ali, quando a gente vai propor, né, essa IRI, a gente já vê que ele coloca o contexto ali, né? Que ele já considera o contexto, e inclusive um contexto bem específico. Então, a gente pode definir contextualização, de acordo com ele, esse termo, quando ele consegue modificar de modo que seja operacional em contexto diferente daquele para o qual tenha sido inventado, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Quando nós contextualizamos um assunto em uma realidade, a contextualização não vai se resumir a isso, àquele momento, àquela mediação. Ela precisa ultrapassar, né? Então, quando nós abordamos em contextos diferentes, em realidades diferentes, isso precisa ser adaptado, isso precisa ser modificado
para que realmente podemos definir uma abordagem contextualizada. Então, ele traz essa perspectiva, né, que precisa ter essa ênfase. Então, quando nós trabalhamos um tema em um determinado lugar e depois nós vamos trabalhar esse mesmo tema, mas em outra realidade, em outra região, nós temos que modificar a ênfase que nós vamos dar àquele assunto, de maneira que seja relevante para aqueles indivíduos. Então, ele traz aqui um termo, né? Opa! Como é que aconteceu? Ele traz aqui um termo que contextualização seria uma infinidade de representações possíveis de uma mesma situação. Então, essa definição é bem apropriada, porque é justamente isso que ele fala, né? Então, sempre considerar aonde vai estar sendo abordado e trazendo as mais variadas possibilidades para determinada discussão. Aqui eu vou fazer uma relação, né? Novamente, mais compactuada um com o outro, para a gente conseguir perceber melhor, que é a relação entre o método freiriano com o método de Fourier. Então, quando a gente fala de Paulo Freire lá no início, né, onde a gente cita Delis Oikov também, com os temas geradores, né, com a investigação temática, codificação, decodificação, nós trabalhamos com a proposta pedagógica de Paulo Freire da seguinte forma: investigação, coletividade e criticidade. Então, esses são os termos-chaves, né? Lembrando que eles estão todos associados em relação, né? São termos interligados. Agora, quando a gente vai para Fourier, muda bastante o nome, né, da definição. Mas se a gente parar para analisar, é tão parecido quanto, né? Fourier traz para a interdisciplinaridade, para a abordagem interdisciplinar, um problema complexo, né? Então, o seu método parte disso, de um problema complexo, que deve ser considerado a ilha de racionalidade, que a gente já viu, o contexto e a síntese. Mas olha que interessante. Quando Fourier fala de um problema complexo e a gente vai compreender como esse problema complexo é constituído, que a gente viu anteriormente, a gente percebe que, da mesma forma, ali vai ocorrer um diálogo, vai ocorrer uma troca para poder chegar a esse problema complexo, né? Que é onde a gente fala dos consumidores, né? Dos produtores e dos consumidores da ilha de racionalidade. Então, comparando com Fourier, na questão da investigação e da coletividade, nós temos uma percepção bem semelhante. Aqui, nós consideramos o contexto, de forma que em Paulo Freire também é considerado a partir da investigação. Por exemplo, quando Delis Oikov propõe a investigação temática, ele precisa considerar o contexto, porque senão como que ele vai definir um tema relevante se ele não considerar aquele contexto? Então, novamente, essa investigação está associada com o pensamento do problema complexo, considerando o contexto. E, por fim, Fourier traz uma síntese, né, que é aquilo que foi o que eles conseguiram aprender com a abertura das caixas pretas, que foi citado, e Paulo Freire, ele fala sobre a criticidade, né, que é o pensamento o pensamento crítico, refletir acerca das situações, o que aquilo pode ser relevante no meio social. Então, se nós pararmos para analisar, a síntese e a criticidade também têm fatores em comum, também são semelhantes, apesar dos termos, das definições serem distintas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Até agora eu não perguntei para vocês, mas caso alguém queira interromper, né, propor alguma coisa, estou aberta. Agora, eu vou trazer as concepções de contextualização do professor Erivanildo, né, defendendo a sua dissertação também, no mestrado de Ensino de Ciências da Universidade Federal. A tese dele é muito interessante. Inclusive, um dos referenciais que ele cita, né, também é Paulo Freire. Lutfi,
Azevedo, se eu não me engano, Delis Oikov também. Então, o que ele propõe no trabalho dele, na pesquisa dele, né? Ele faz um levantamento sobre as definições, né? Sobre como os referenciais enxergam a contextualização. E a partir de todas essas referências que ele cita, que ele aprofunda bastante, ele cria, né, ele propõe que as concepções de contextualização, elas são classificadas em 3 pontos principais, né, que é a maneira como a contextualização é definida. Primeiramente, como uma exemplificação, né, ou seja, muitas pessoas têm também essa concepção de muitos professores, de que a contextualização é uma exemplificação do cotidiano, do dia a dia, usar exemplos, né? E ele traz essa definição também na tese dele. Aí ele também fala sobre a reflexão crítica de questões científicas e tecnológicas. Podemos observar que o termo tecnologia novamente aparece aqui, enquanto Paulo Freire fica mais restrito às questões das transformações sociais. Então, quando ele fala de reflexão crítica de questões científicas e tecnológicas, ele traz uma definição muito bacana, muito relevante para ser discutida no ensino de ciências. Por quê? Quando nós refletimos criticamente acerca da ciência e da tecnologia, nós saímos daquela visão neutra de que ciência só traz coisas boas. É lógico que a ciência traz inúmeras coisas boas para a sociedade, mas quando ele pontua a reflexão crítica dessas questões científicas e tecnológicas, ele debate também os impactos negativos que isso pode trazer. Então, essa proposta dele foi bem interessante, porque é um tema relevante, é um tema atual, né? E também ele traz a concepção de contextualização como intervenção na sociedade, que está amplamente interligado com essa reflexão crítica, né? Porque para nós sermos seres que conseguimos intervir na sociedade, nós precisamos ter essa reflexão crítica. Porque se a gente tem essa reflexão, essa consciência, tanto dos impactos negativos quanto dos impactos positivos, nós podemos pensar em maneiras de propostas para resolver um determinado problema ou para ampliar uma coisa que já é boa, né? Uma proposta científica que já é boa. Então, essa intervenção na sociedade, ele trata dessa forma, né? Que nós analisamos, nós refletimos e intervimos quando nós conseguimos tanto pontuar o que a ciência pode trazer de consequências e tentar intervir para equilibrar isso, quanto o que a ciência pode trazer de bom e utilizar isso para ampliar ainda mais a pesquisa, né? Motivar a pesquisa. Então, esses termos, as discussões de questões sociais e ensino de conceitos faz parte das ideias do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, STS, que convergem em ressaltar a compreensão de seus aspectos sociais. Bom, então eu acredito que foi perceptível para vocês o quanto essas concepções, o quanto esses referenciais dialogam com as perspectivas de Paulo Freire, já que todos, né, eles consideram as questões sociais, né, seja na forma de intervenção, seja na forma da reflexão. Então, esses referenciais foram colocados, foram citados, né, esses referenciais metodológicos, justamente para a gente compreender o quanto Paulo Freire tem uma base de proposta pedagógica tão ampla que até hoje ela ainda continua aqui, ela continua acontecendo. Inclusive, quando a gente fala lá inicialmente, se transformando, né? Porque ela vai evoluindo essas propostas, tudo baseado no que ele já dizia há bastante tempo atrás. Agora eu vou tratar um exemplo com vocês aqui, né? Isso para a gente ter uma visão mais prática, né?
do que nós poderíamos fazer diante dessas metodologias, dessas propostas. Lembrando, né, antes de tudo, antes de eu explicar para vocês a ideia, de que um tema gerador, né, na perspectiva de Paulo Freire, para ele ser pontuado, para ele ser definido, nós precisamos estar em sala de aula, ou seja, nós precisamos estar em contato com os alunos, conhecendo os alunos, a realidade. Então, quando eu venho aqui trazer um exemplo para vocês, não é que isso é uma definição, entendem? Isso não é uma proposta, isso é apenas uma maneira de exemplificar para que fique mais fácil de vocês poderem pensar em metodologias com essas abordagens. Então, eu trouxe aqui um exemplo de tema gerador sobre meio ambiente para abordar química. Inclusive, essas imagens que estão aqui é uma proposta didática, né, uma sequência didática que eu mesma elaborei, né, não com o intuito de desenvolver essa abordagem de dar uma proposta para vocês, mas a maneira como eu busquei trabalhar essa aula, essa sequência didática, é justamente procurando trabalhar com temas e com questões relevantes, que eu acredito ser relevante. Então, aqui, vamos dizer que foi uma simulação, como se eu tivesse imaginado que eu estava em sala de aula e eu dialoguei com os meus alunos e eu cheguei a um determinado tema. Mas, no caso aqui, quem definiu esse tema foi eu. E eu escolhi a temática meio ambiente por dois fatores. Primeiro, meio ambiente, né, os impactos ambientais, foi algo muito recorrente para a gente, né, para a nossa realidade esse ano. O índice das queimadas aumentou de, tipo assim, 210% em relação ao ano anterior. Então, todos nós, inclusive todos que estão aqui, sentimos as consequências dessas queimadas, tanto do Amazonas, do Pantanal, né? Então, esse tema, inclusive, como nós estamos na Semana do Meio Ambiente, ele não só é importante agora, como ele sempre foi relevante. Então, eu utilizei ele para dar como exemplo para vocês. Então, nessa aula que eu desenvolvi, nessa sequência didática, eu trabalho um conteúdo específico, que é reações químicas, ou seja, é um assunto para os alunos do primeiro ano do ensino médio, né? E eu trago esse conteúdo específico falando sobre reações químicas, porém abordando sobre as queimadas que ocorreram no Cerrado. Então, eu vou entrando no conteúdo específico, aí eu vou direcionando ele para esses exemplos que aconteceu na realidade, falo das consequências. Aqui eu tenho um vídeo que eu falo sobre o ciclo hidrológico da água. Por que eu fiz isso? Porque uma das consequências bem relevantes que nós tivemos foi o atraso das chuvas, né? Então, as queimadas, elas influenciam no ciclo hidrológico de maneira geral. Então, propus um videozinho bem didático, que inclusive fala de outros conceitos químicos, então bem interessante, bem didático, justamente para ampliar, né, as percepções sobre as consequências, o quanto isso é importante e relevante para a nossa sociedade, de uma maneira geral. E eu também falo, no final da aula, sobre a formação da chuva ácida, né, e seus impactos, porque, de acordo com as consequências das queimadas, a formação da chuva ácida, que automaticamente está associado com contaminação do solo, é uma consequência das queimadas também. Então, eu trago novamente aqui um outro vídeo que vai explicar. Ambos vídeos são coisas de 1 minuto, é bem rapidão. Ele fala como é formada a chuva ácida, né, de uma maneira bem dinâmica, onde a gente consegue observar a reação acontecendo, para mim, posteriormente, poder propor a minha atividade experimental, onde eu faço um experimento demonstrando, né, sobre a chuva ácida, né, utilizando o indicador de ácido e base, para poder demonstrar uma reação química, considerando a formação da chuva ácida. Então, aqui, eu trouxe de maneira resumida, né, no caso da minha aula tem mais coisas, só que para vocês terem uma ideia de um exemplo, né, de como a gente pode pensar. Inclusive, na proposta de Fourier, lá anteriormente que a gente viu, quando eu assisti a apresentação
sobre o modelo, sobre a proposta interdisciplinar, o problema complexo que o professor Paulo abordou também foi o meio ambiente e direcionado às queimadas. Então, para vocês verem que os temas, os problemas complexos, o quanto que eles estão associados, o quanto eles são similares. Lembrando, uma outra informação para a gente finalizar, que quando eu abordo reações químicas aqui, né, se eu vou abordar aqui, vamos supor que eu vou dar uma aula aqui, e vou falar sobre o meio ambiente, mas se eu for dar essa mesma aula lá em São Paulo, que é um grande centro, como foi falado lá anteriormente, nas definições de contextualização de acordo Fourré, como ele define, nós teríamos que mudar completamente a ênfase, porque lá já não é as queimadas no Cerrado, lá é a poluição, as indústrias, né? Então, eu trouxe esse exemplo para que vocês consigam refletir de uma maneira mais prática como isso poderia ser abordado. É o fim da apresentação. Obrigada a todos pela atenção. E agora estamos abertos a discussões e questionamentos. Então, como o Paulo Freire diz, vamos dialogar. Estou aberta para conversar com vocês. Como o professor Alex disse, o meu projeto ainda está em desenvolvimento, né? Estou na primeira etapa ainda, então tem muita coisa que eu ainda vou pesquisar, muita coisa que eu ainda quero enriquecer para poder desenvolver na reta final uma proposta, né? Aqui eu tenho as referências, né? Que eu utilizei para desenvolver o trabalho. E é isso. Perguntas, questionamentos, vamos lá. E caso o professor Alex queira falar um pouquinho também, pode soltar a voz. Eu tinha dito no início que iria intervir ao longo da apresentação da Natália, né, conforme eu sentisse necessidade, mas eu não senti necessidade em nenhum momento de intervir, porque a sua apresentação foi bem completa, foi bem tranquila, então é isso mesmo, né? Seria muito importante a gente ouvir agora todos sobre o que vocês perceberam e como que vocês poderiam colaborar conosco, né, no desenvolvimento desse trabalho que nós estamos, como a Natália falou, nós estamos ainda no início. Então, eu estou muito curioso para ouvir o professor Geilson, o professor Manuel, o professor Igor, o professor Hugo, que estão aí, que já têm as experiências de sala de aula, assim como os demais, né, que também têm a experiência de ser alunos, né, e ter essa percepção de consumidores, né, conforme Fourré, tá? Então, é muito importante que vocês falem, por favor, tá bom? O professor Hugo fez algum comentário aqui no chat. Natália utilizou algum referencial para desenvolvimento da sequência didática? Na verdade, Então, ainda não, né, Natália? Não. Foi mais pesquisas mesmo, né? Foi mais pesquisas, alguns artiguinhos que eu li, fui pegando uma coisinha dali, uma coisinha... Eu fui criando a sequência. Inclusive, na sequência completa, né, eu falo também sobre a classificação das reações químicas. E quando eu falo dessa classificação, eu uso o conceito lá do Erivanildo, porque eu também trago exemplos do dia a dia, né, além da abordagem temática do meio ambiente. Podemos dizer, Natália, que as suas referências para a construção da sua sequência didática é a referência pedagógica e as referências metodológicas, né? Que você pode Isso. até explicar, por favor. Quando nós falamos de referência pedagógica, no meu caso, a minha referência pedagógica é o Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire ele não traz nenhum método, nenhuma proposta, ele apenas define, né? Ele caracteriza o que para ele é o ensino e a construção do conhecimento. Já quando nós falamos de um referencial metodológico, como foi citado no trabalho, nós já trabalhamos com metodologias, com métodos, com propostas. Seria
Isso, eu acho. Que no caso, o Irivanildo seria um método, e também o Sim, Fourier, né, que também é um sim, método, né? exatamente, E o exatamente. Delis-Oikov, que também é um método. Então, Sim, exatamente. a gente tem essa diferenciação, né? Para esses três métodos, consideramos que Paulo Freire seja o referencial pedagógico mais adequado. Exato. Até porque eu acredito que todos tenham percebido o quanto que se relaciona, né? Eu achei muito fantástico essa pesquisa por causa disso. Eu achei muita semelhança. Inclusive, quando o Erivanildo fala, quando Fourier fala da definição de contextualização, que ela precisa ser considerada dar ênfase em outros contextos, né? Que eu expliquei lá. Na definição, nas perspectivas freirianas, ele também define a contextualização dessa forma, né? Inclusive, ele fala que a contextualização ela precisa transcender, né, aquela realidade. Ou seja, tão semelhante quanto, só utilizaram, bem dizer, termos diferentes. Então, essa avaliação, no caso, o professor Hugo perguntou aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Não, Natália, eu estou cuidando, tá? Agora vem o questionamento do professor Hugo, tá? Tá. A questão da avaliação, né? Que todo o processo precisa depois fazer uma avaliação. E aí ele está perguntando sobre isso, Natália. Sim. Inclusive, na minha sequência, no final, né, depois que eu trabalho dou todo o desenvolvimento da aula, eu trago discussões, né, acerca do conteúdo. Deixa eu ver só se eu consigo achar aqui rapidão, porque eu posso até mostrar para ficar mais fácil. Na verdade, não está aqui o arquivo, desculpa, mas eu vou respondendo a sua pergunta. No final dessa sequência, eu trago várias discussões, não apenas sobre o conteúdo específico, mas também sobre questões de contextos sociais. Porque quando eu falo lá do meio ambiente e apresento o conteúdo, eu mostro as reações químicas de combustão que ocorrem das queimadas, né, da liberação dos gases poluentes. Então, no final da sequência, eu pergunto, né, os tipos de gases que são liberados, né, eles poderem classificar a reação, mas também eu levanto questões como, por exemplo, será que a poluição dos grandes centros e as queimadas da Amazônia podem influenciar nesse desequilíbrio do ecossistema aqui na nossa realidade, nessas queimadas do Pantanal? Então, tipo assim, tem mais ou menos umas 6, 7 questões que eu abordo tanto questões do conteúdo mais específico, mas também de uma maneira mais social, de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais reflexiva. Espero que eu tenha respondido. Nesse caso, é importante, tá? Só para observar, professor Hugo, que, Natália, você podia voltar a apresentar o slide, por favor. Que acabou a apresentação. Também tem outro questionamento, tá, Alex? Não, tranquilo. Só para completar a questão da avaliação, é que a avaliação, no caso que a Natália utiliza, é uma avaliação dialógica, né? Isso. É no bate-papo, é na conversa. Será que é isso, pessoal? O que vocês acham não sei o quê? Como é que vocês perceberiam determinada situação e assim por diante? Portanto, não é uma avaliação de vou dar uma prova, né? Tá aqui, vou dar 5 questões para vocês responderem. Não é isso, né? E também, o Hugo está perguntando, Natália, se você já aplicou essa sequência didática. Na verdade, na verdade, essa sequência eu elaborei para a prática de ensino 4, né, que é a matéria do professor Alex, que eu estou finalizando. E eu apresentei, mas não apresentei porque eu tive uns problemas técnicos nela, porque ficou muito grande a minha aula, porque eu falo demais, professor, é exatamente esse meu problema. Eu falo demais. Então, minha gravação ficou enorme, eu não consegui
compactuar o vídeo. Mas sim, era para ter sido aplicada, mas não em uma aula de ensino médio, né? Aplicado com os alunos, com os meus colegas. Exatamente isso. Aí eu aplicaria, no caso, para os colegas da turma, né? Mas para uma aula específica, não, até porque eu já fiz a parte do estágio, então. Mas, porém, eu pretendo, né? Se der tudo certo, eu pretendo desenvolver alguma proposta baseada nas perspectivas do que eu estou estudando para aplicar, para mim ver como que vai surgir o efeito dessa abordagem em sala de aula. Ok. É importante a gente deixar aqui registrado que a Natália ela teve contato com o Fourier muito recentemente, né? Foi através de dois pesquisadores, um é o professor Paulo Rosa, lá da Universidade Federal, e o outro professor Geilson, que está aqui, inclusive, né? Está aqui participando. Então, foi com eles dois que ela teve contato com Fourier e começou a pesquisar Fourier, né? E percebeu tão brilhantemente essa relação entre Fourier e Paulo Freire. Boa noite, Natália. Gostei muito da sua apresentação. É extremamente importante a gente articular referenciais e você apresentou os pontos que eles convergem as teorias, e a gente tem pontos também que são divergentes. Por exemplo, Fourier trabalha muito com competência e habilidade. Competência e habilidade é neoliberalismo, é uma influência muito forte no capitalismo. E o Paulo Freire tem ali uma influência grande de Marx também. Então é importante se apresentar também os pontos que eles têm distanciamento entre as suas teorias. Porque no ensino... Oi? Porque no ensino a gente tem a questão de ser coerente e complementar os referenciais. Então, eles têm que dialogar entre si. E para enriquecer ainda mais, apresentar também os pontos que eles são divergentes. Certo, verdade. Aí tem mais uma outra pontuação que eu fiz, Natália. Você citou lá no Fourier a questão da alfabetização científica e tecnológica. Isso é apenas um dos pés dele. A alfabetização não trabalha com o método das ilhas. Então, uma coisa é a alfabetização, outra coisa é a produção de ilhas. Então, são duas coisas completamente diferentes. E é extremamente importante a gente discutir a alfabetização científica. No atual contexto aí que a gente tem de fake news, movimento anti-ciência, anti-vacina, assim por diante, que é até uma nossa defesa contra esses movimentos. Eu coloquei isso como uma definição mais ampla do que ele trazia mesmo, só para pontuar. Não era o intuito aprofundar muito, eu queria citar mais mesmo sobre a ilha de racionalidade interdisciplinar, né, que eu vi tanto com você quanto com o professor Paulo, porque foi onde eu consegui achar bastante assimilação com perspectivas de Paulo Freire, né, ali na maneira como ele desenvolve o método. Mas eu entendi. Obrigada pela dica e eu vou considerá-las todas. Natália, lá no slide 7, você cometeu só um pequeno equívoco também com Fourier. Lá no 7, tem como voltar lá, por favor? Só um minutinho. Tá aparecendo? Quase, está no 2. Mais um pouco. Aí, pode parar aí, por favor. Um slide, por favor, para trás. Slide 7. Lá na fase panorama espontâneo, o que eu sei, o que eu preciso saber sobre isso. Na verdade, o panorama espontâneo é o que eu preciso saber sobre isso. O que eu sei cai no clichê. O clichê são representações corretas e incorretas sobre a minha situação, problema que eu tenho. Então, seria essa adequação que você teria que fazer no clichê, no panorama espontâneo. Porque o panorama espontâneo você vai já direcionar quais saberes, conhecimentos você vai mobilizar na sua ilha. Então, o que eu sei, você vai pegar lá do clichê e vai fazer uma refinação desses conhecimentos. Compreendi. Aliás, repete mais um pouquinho para mim ver se eu entendi mesmo. Tá, o que acontece? O panorama espontâneo é o que eu preciso saber sobre isso. Você colocou exatamente, tá? É isso mesmo. Quais conhecimentos eu tenho que mobilizar, quais saberes, competências e habilidades que ele fala também,
Já o que eu sei vai cair no clichê. O clichê é como se fosse a representação geral, global de tudo. Seja correto ou incorreto. Entendi. Ok, eu vou adequar. Obrigada, tá? Aí você cita também, Natália, CTS. Seu trabalho, assim, tem um potencial gigantesco. Você cita no seu trabalho, você citou na sua fala também o movimento CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Seu trabalho, assim, tem um potencial gigantesco para virar uma dissertação, um doutorado, tranquilamente. Só que você já tem aí Paulo Freire, o Fourier, a questão da contextualização. Na verdade, Geilson, aqui, quando ela colocou o CTS, é porque ela buscou lá no professor Irivanildo, né? É por isso que ela cita o CTS. Mas eu acho que ela não vai investigar, ela não vai trabalhar, não, porque daí vai ficar muita coisa. Né? Não, aí, isso daí ela vai abrir mão disso. Tá. Aí, Natália, você comentou também um pequeno equívoco com Fourier, que é a questão da epistemologia. Epistemologia é referencial filosófico e sociológico para produzir conhecimento. O Fourier é referencial metodológico. Então, a gente tem essa pequena diferenciação. No ensino de ciência, a gente tem muita polissemia, que é assim, um fato assim, que marca bastante a nossa área de pesquisa. Então, tomar cuidado com isso também. Então, o Fourier é referencial metodológico. Aí, outra contribuição que eu tenho, é importante ler os autores, por exemplo, ler Fourier pelo Fourier. Recentemente, Natália, eu estou participando de um grupo de pesquisa em Inter, lá da UFMS, e a gente conseguiu o livro do Fourier pelo Fourier. Vou deixar o link aqui, para você acessar depois, e tem todo o livro dele em PDF. Ah, bacana. Inclusive, aí tem o último capítulo, se não me engano, é como avaliação das aprendizagens interdisciplinares. É o último capítulo que ele traz. De acordo com ele. Isso. Como seria a avaliação? Ah, legal. Então, isso contribui bastante. Me manda, por favor, vai contribuir. Tá. Não sei se você vai querer aprofundar, por exemplo, já que o Fourier faz de competência e habilidade, é um termo também muito polissêmico. E um dos autores que está participando desse livro é o Philippe, que também é francês, que define, então, o que seria competência e habilidade. Então, acho importante, caso você for discutir um pouquinho mais de Fourier, falar sobre competências e habilidades também. Aí, nesse caso, eu já acho complicado, tá, Geilson? Caso for entrar em competência. Porque ela vai ficar com o Paulo Freire, né? A base dela é Paulo Freire. Sim. E aí, se a gente coloca competências e habilidades, o Paulo Freire vai se retorcer todo lá no... Não, com certeza. Por isso que eu falei, cuidado, por exemplo, o Fourier utiliza muito para produzir ilhas, e cita competência e habilidade, assim, várias vezes no livro dele. Então, citar também os pontos que os autores têm distanciamento. Então, acho importante isso na pesquisa. É isso, Natália. Gostei muito da sua apresentação. Obrigada, professor Geilson. Só para complementar, quando você falou lá da abordagem CTS que eu fiz, na verdade, eu só dei um enfoque finalzinho nela ali, justamente porque ela considera muito a questão das questões sociais, né? Ela considera bastante. Então, como o referencial pedagógico e os referenciais metodológicos trazem essas questões, eu coloquei ali para dar um fechamento só, mas eu não vou me aprofundar nessa parte, né? É só uma citação. Talvez seria interessante você nem citar o CTS, que ela é muito grande e importante nas pesquisas no ensino. CTS e CTSA, que é o termo que está sendo mais utilizado atualmente. Uhum. Ok. O professor Manuel ainda está entre nós, não sei. Poderia nos auxiliar também, professor Manuel? Estou sim, professor Alexandre. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Natália pela apresentação, uma apresentação excelente. Como o professor Alex falou, ele não precisou interromper, então foi muito boa, né? E é interessante esse tipo de trabalho. Sempre quando tem trabalhos relacionados ao ensino, eu sempre procuro estar participando. Por quê? Porque é um momento em que eu vou aprender, uma vez que eu sempre trabalhei com a química pura. Então, eu participo,
tento dar algumas contribuições. Eu já estudei um pouco sobre Paulo Freire, sobre Fourier, e são momentos que a gente está aprendendo junto. Eu tive alguns problemas de conexões, eu acho que vocês chegaram a ver, que eu saí algumas vezes da apresentação, mas eu peguei o celular e retornei. E um momento que eu achei muito interessante foi o momento que ela mostrou os esquemas lá no final da apresentação, que são pontos interessantes, uma vez que o professor ele pode sair daquele método tradicional de ensino, ou seja, chegar na sala de aula, ministrar um determinado conteúdo, pronto. Você pode buscar pelo um tema, por exemplo, você pode pegar o chocolate, você pode pegar uma fruta e a partir desse conteúdo, a partir dessa abordagem, iniciar uma aula de química. Fazer com que as aulas elas estejam mais próximas dos alunos, mais próximas da realidade daquele aluno. E dependendo de cada localidade, dependendo de cada ambiente, você vai ter uma forma de abordar esse conteúdo. Então, é muito importante. Essas apresentações são momentos interessantes, são momentos de aprendizagem, particularmente para mim. E o que eu posso também dizer é que esses conteúdos eles são importantes para todos da área de química. Por quê? Porque quando a gente presta um determinado concurso, a gente tem que estudar. Se você não estar atento a essa parte pedagógica, essa parte de currículo, de teoria tradicional, teoria crítica, pós-crítica, com certeza você não vai se dar muito bem na prova. Então, você já está dando um passo adiante aí para o seu futuro, para a sua carreira e etc. Parabéns a você, ao professor Alexandre, que está orientando, né? E Obrigada, professor. Uma excelente apresentação. Passo a palavra a você, Natália. Se quiser complementar. A professora acho que... Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, dar alguma opinião, dar alguma contribuição. Ainda tem o professor Igor, né, que gosta sempre de dar o espetáculo dele. Então, por favor, professor Igor. Ele pode falar, né, um pouquinho. Já é do meu projeto de pesquisa, seminário de orientação. Boa noite a todos. Parabéns, Natália. Eu já tinha elogiado no seminário que você apresentou para a disciplina, né? Você apresentou que novamente mostrou muita segurança. Creio que o professor Alexandre está muito orgulhoso, né, pela sua apresentação. Que nem eu falei anteriormente, você passou muita confiança, né? Você estudou bastante e a sua apresentação ela serve de exemplo, né, como espelho para os outros estudantes que estão fazendo seminário e vão apresentar o TCC, né? Como eu fiz uma crítica lá aos estudantes, muitos não dedicaram, né, as pesquisas da referencial teórico para apresentar lá o seminário, muitos leram. E, novamente, né, os seus slides estavam excelentes. A sua apresentação, a sua fala, né, como você contextualizou os autores, né, está muito de parabéns. Verifiquei, né, quando você falou lá da sequência didática, eu falei assim, será que o trabalho já está pronto? Aí o Hugo perguntou... Né? Não, eu já ia comentar, porque o seu acho que é uma proposta de sequência didática para a turma do ensino médio de alimentos, né? Aí quando você propôs, né? Aí o Hugo perguntou, você respondeu, não, foi para a turma de prática. Eu já falei assim, vixe, mas está adiantada. Mas... quem dera tivesse adiantado assim, né? Mas não é não. Mas eu já ia fazer esse comentário já, mas a parte do seu referencial, né? Seus referenciais que você trabalhou antes, nessa apresentação foi um pouco mais completa, né? Do que você apresentou lá, que você apresentou nos seminários, mas excelente, que nem o Hugo comentou, né? Você tem um belo caminho pela frente, né? Após terminar a graduação nessa área de ensino, né? Para você não deixar a peteca cair, continuar nessa mesma pegada, né, para finalizar a graduação e ingressar no mestrado.
É a meta. Parabéns novamente e belíssima apresentação. Muito obrigada, professor. Bom, agora, se tem algum dos colegas da Natália que queiram falar, algum pessoal que está assistindo, que gostaria de contribuir com alguma observação? Bom, então, eu posso encaminhar para o final, Joseila? Sim, prof. Eu ia falar, se tem alguém que quer fazer algum questionamento, pode escrever também, tá? Pode escrever aqui no chat, que a gente vai repassar para a Natália responder. Mas se não há mais questionamento, então podemos encerrar. Bom, então antes de passar para a Natália fazer o encerramento do trabalho dela, é importante fazer algumas observações. Primeiro que é um trabalho que está no início. Eu, quando convidei a Natália para apresentar na Semana do Meio Ambiente, eu fiz porque eu percebi que ela tinha bastante material já, então que daria para que pudesse dividir isso com todos nós, né? Mas ela fez muito além, ela foi além, né? Ela buscou coisas novas, ela trouxe, ela estudou bastante, então esses elogios que o professor Igor fez para a Natália, eles são muito verdadeiros mesmo, né? Eu que acompanho ela de próximo como orientador, percebi já o quanto que ela se envolve, o quanto que ela busca realmente melhorar o trabalho, né? Obviamente, estamos ainda na parte inicial, então é um levantamento teórico apenas, né? Para depois, isso aí tudo é para poder embasar o desenvolvimento da sequência didática dela, porque agora que ela pegou tudo isso, ela vai fazer uma sequência didática, né? E se tudo correr bem, aplicar essa sequência didática, né? E avaliar como é que foi o desenvolvimento disso. Tudo na perspectiva do Paulo Freire, usando a contextualização pela ideia do professor Ivanil e considerando a interdisciplinaridade conforme propõe Fourier. Então, conseguir juntar dois termos que são muito na moda, que é interdisciplinar e contextualizado. Então, esses dois termos então, é moda. Muita gente fala, muita gente usa, né? Mas o que a Natália está fazendo, ela não está usando um termo da moda. Ela foi buscar um referencial para esse termo. Então, foi atrás de alguém que define o que é contextualização, foi atrás de alguém que define o que é interdisciplinaridade, né? Pegou esses dois caras aí e levou para uma pedagogia, a pedagogia freiriana. Então, isso é muito bacana. E isso foi ela que fez, não fui eu. Né? Eu não falei para ela, faz assim, Natália. Não, ela foi atrás, ela foi descobrindo coisas. Eu fico muito satisfeito quando a gente orienta alguém e, na orientação, sai um resultado tão bacana. Então, Natália, os elogios que você está recebendo são realmente verdadeiros, tá? E, principalmente, é muito pouco um TCC. É muito pouco. Então, é para você ir para o seu mestrado o quanto antes, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela oportunidade de orientar você. É isso, professor. Eu que agradeço, inclusive, obrigada pela paciência também, né?
porque às vezes eu dou umas enroladinhas aí, mas você é sempre muito paciente comigo. E a construção do conhecimento, das coisas que eu desenvolvo, eu devo muito a você também, porque você amplia meus horizontes, né, minha visão, para poder melhorar sempre, né, as minhas aulas, os meus projetos, né, não só você, como todos os professores do Instituto Federal, contribuem completamente para essa formação. Então, eu agradeço muito os elogios, fico imensamente feliz, porque realmente eu gosto de me esforçar muito para fazer as coisas, para sempre fazer bem feito, e principalmente fazer com que as pessoas aprendam junto comigo, né? Porque é para isso que nós estamos estudando, para ser futuros professores. Então, eu tenho um imenso prazer em fazer o que eu faço, né? De estudar essas coisas que eu estudo. Gosto muito, me identifico. E com certeza vai sair um mestrado para mais. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos, pelos elogios. Eu fico imensamente grata e feliz. Espero que todos realmente tenham gostado e aprendido um pouquinho, né, com as pesquisas, com as contribuições que eu trouxe para vocês. Bom, então, Natália, parabéns pela sua apresentação. Vamos encerrar aqui. Eu informo que já soltei o link com a lista de presença. Peço que todos entrem e assinem, tá? Eu encerro a gravação.